uma pergunta que eu acho que muita gente tem vontade de fazer, e eu vou fazê-la aqui. O Firmino, ele perdeu para a pandemia ou ele perdeu para o doutor Pessoa ou perdeu pelo desgaste? Problemas complexos não têm soluções simples nem respostas simples. É um pouco de cada coisa. A questão do desgaste tinha, né? A questão da pandemia também, né? O conhecimento do candidato também, porque terminou a pandemia e empurrou muito, né? O adiamento, né? Adiou muito a entrada do Kleber no processo, né? Acho que o Firmino fez correto e ele chegou até a dizer, né? Quer dizer, eu não me importo com a questão política. Se eu puder proteger as pessoas, eu vou fazê-lo. Aquela né? fala foi muito forte, assim? Foi mal utilizada ou bem utilizada pela oposição? Ela foi verdadeira da parte dele. Tem uma cena que a gente até fez, botou num dos últimos programas. Logo que a coisa deu uma aliviada, ele fez uma fala na igreja de Fátima, acho que para o padre Tony. Ele dizia, olha, eu perdi amigos, tal, e ele chorava. Ele meio que pediu desculpas para a cidade por aquilo que ele tinha feito. Mas ele diz na fala que se tivesse outra oportunidade, uma coisa assim, ele teria feito do mesmo jeito, porque era o que ele acreditava. Ele acreditava em defender a vida. Ele era prefeito para defender a vida das pessoas, ainda que isso custasse, né, de alguma forma, coisas que as outras pessoas valorizavam mais do que a vida. Acho que assim, não tem exemplo maior. Né? Não tem exemplo maior. Eu tenho uma curiosidade. Logo após esse processo eleitoral, ele foi até a prefeitura até o último momento, trabalhou, lutou, né, para executar tudo. Mas depois das eleições, o que deixou ele abatido? Porque a gente perdeu de cena o Firmino que a gente conheci,a né? Ele atuante Twitter, ainda, inclusive, né? Sumiu do Twitter. De fato, ele ficou abatido. Ontem eu tive com um colega e eu fui no escritório que ele atendeu, os 3 meses que ele viveu de 21. 3 meses não, né? Foi 2 meses e pouco. E foi muito ruim porque ele estava sentado assim num canto, assim, aí a gente começou a conversar sobre aquilo, né? Foi a primeira vez que eu fui. Eu levei... Onde era, Washington? Naquela Ampla, aqui na Kennedy, um escritório de um amigo que é da área de venda de material de construção. E cedeu para ele o coisa. Quando ele faleceu, ele estava mudando para um apartamento e iria transformar a casa que ele morava num escritório político. Ele estava justo nessa transição e usava esse escritório desse amigo para atender as pessoas. Tal. Acho que é o Balta, né? Acho que é... não lembro agora. Não. Enfim. Aí, ontem a gente discutia isso e falava o seguinte: todos nós víamos uma tristeza fora do padrão da parte dele. Era mesmo? Era difícil de conversar, era como se ele não estivesse ali, não sei o que e tal. Mas todos nós sempre tivemos o Firmino numa fortaleza tão grande. Quer dizer, ele perdeu uma eleição de governador, 2 anos depois ele voltou para ser candidato a vereador. E fez o caminho de volta, né? Tendo sido 2 vezes prefeito. Então, assim, não preciso dizer mais nada sobre a tenacidade do cara. E humildade. Ele foi vereador, foi deputado estadual, depois voltou para ser prefeito. Ele mostrou resiliência, né? Resiliência, exatamente. Né? Então, a última pessoa que a gente ia esperar algo como aconteceu era dele. Então, assim, no fundo, Rani, ele dava sinais e só para trás é que a gente vê que esses sinais estavam lá. Eu até disse uma coisa para um amigo que era, quer dizer, eu vi uma coisa de um amigo comum que era mais ou menos o seguinte: se esse amigo comum sentasse perto de você numa festa e não falasse uma palavra, ia ficar todo mundo perguntando por que ele não falou. Por que ele não falou? Se o Firmino chegasse e sentasse do seu lado e você tivesse dificuldade para falar com ele, você dizia assim: ah, não, é o Firmino. Normal. Era normal. Então, assim, isso... E esse amigo comum dizia que era um pouco o traço da mãe dele. A mãe era uma pessoa calada e ele herdou isso, né? De ser para dentro e tal. Às vezes eu converso com a Bárbara
Às vezes não, eu não converso muito pouco com ela, mas uma das vezes que eu conversei com ela, ela dizia isso, que eles próprios em casa tinham um certo raiva, né? Porque ele não falava. Às vezes, pai, não sei o quê. Aí eles conheciam o que ele queria dizer Pelo olhar? Pelo olhar, porque Sério? não saía. Não saía. Então, assim, ele era esse cara pra dentro. Mas Introspectivo, né? mas ao mesmo tempo, hoje alguém falou, não sei o que, o Firmino era frio. Não, o Firmino era muito apaixonado, entendeu? Assim, era um cara... Mas ele, né, assim, era um vulcão por dentro. Né? Mas Pensava, acumulava muito, né? Acumulava demais. Demais. Pra gente entrar em 2022, né? Mas eu preciso entender isso. Quando é que você soube do que aconteceu e a última vez que você falou com ele? Ele morreu logo depois da Semana Santa. Eu falei com ele 10 dias antes dele falecer. Pouco isso. Era uma terça-feira. Eu tinha aula na universidade, então o horário que eu tinha, o pessoal se revezava, chamava a gente. Aí eu fui algumas vezes lá. A última vez que eu tive com ele, estava o senador Elmano, né? Eu tinha até a missão de uma pessoa amiga de dizer, Firmino, como é que você tá? Tá muito triste, não sei o quê, porque a pessoa notava um pouco. Aí nesse dia o doutor Elmano estava lá, e o doutor Elmano, daquele jeito dele, não sei o quê, brincando, não sei tal. Uhum. Aí o Firmino estava rindo. Eu achei, tá de boa. Aí tinha marcado com ele, não me lembro bem. Aí essa mesma pessoa que tinha me pedido para conversar com ele, na terça-feira me ligou, eu estava preparando minha aula. Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Firmino. Aí eu disse, o que foi? Não, estão dizendo que... Né, o que aconteceu. Aí eu liguei para o Fernando. Fernando. Aí disse, a gente não sabe, mas ele não está atendendo o telefone. O Fernando já estava na casa dele. Aí daqui a pouco estava, sei lá, nem 10 minutos depois estava confirmado. Eu ainda fui lá no local, já de tarde. Eu lembro. Fernando no canto, você no canto. Exatamente. Eu tive assim Qual foi assim, quando você viu aquilo, cara, o que passou? Até hoje eu não acredito. É mesmo? Tem uma coisa assim de achar que alguma hora a gente vai conversar com ele. É um negócio assim, é ruim. A gente não era muito amigo assim, né? Porque ele não dava muita intimidade, mas era um cara que eu gostava muito. Admirava, né? Convivia muito, né? Não, eu digo assim, metade do que eu sou profissionalmente foi ele que fez. Eu podia ter seguido um caminho totalmente diferente, estou nesse caminho agora, porque ele me descobriu lá, me deu a oportunidade, assim, quando nunca me cobrou nada. Quando eu desagradei, quando eu disse que não queria, quando eu briguei, não sei o quê, ele sempre foi na boa. A gente sempre teve uma relação muito clara, muito transparente. A gente, assim, eu não sou tão fechado quanto ele, mas assim, a gente sempre teve uma relação muito fraterna. Esse amor